Hoje nós temos mais uma porção, para estudarmos, que é a Parashá Ki-Sá, que quer dizer quando fizeres. O nosso tema que eu escolhi para hoje é a proximidade de Deus. O nosso estudo ele começa em Êxodo 30, 11, vai até o 34, 35. Temos também a porção dos profetas, em 1 Reis, os escritos apostólicos, que é 1 Coríntios 8, e o salmo complementar, que é o Salmo 75. Então vamos iniciar com Êxodo 30, 12. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Eterno o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Existia uma promessa, de Abraão, que os filhos de Israel seriam tão numerosos que não poderiam ser contados. E quando o rei Davi tentou contá-los, veio sobre o povo. Eu não sei se vocês lembram desse episódio na Bíblia, que ele é contado lá em 2 Samuel 24, 1. É que Davi resolve contar quantos homens ele tinha para o exército. Então eram contados homens acima de 20 anos e menores de 60 anos. Então ele manda o chefe do seu exército, Joabe, percorrer toda a região de maneira que pudesse ser levantado qual seria esse número. Só que essa atitude de Davi não estava de acordo com o Senhor. E o Senhor levanta Gade, e ele chega a Davi e diz: Davi, o Senhor irá te punir. Você tem 3 escolhas. 3 anos de fome, ou 3 meses de perseguições. Você vai andar fugindo nesses 3 meses, que seus perseguidores não te deixarão em paz. Ou 3 dias sob a espada do Senhor. E Davi responde: eu prefiro cair nas mãos do Eterno, porque é um Deus de misericórdia, do que cair nas mãos dos homens, onde não existe misericórdia. Os filhos de Israel, eles teriam que fazer 2 coisas para evitar essa praga. Cada um deveria dar uma moeda de meio shekel, praticamente hoje algo em torno de meio dólar. Então, o povo não seria contado, seriam contadas as moedas. A segunda coisa é que essa moeda, que era de prata, ela serviria para um preço de resgate, como se fosse uma expiação para que essa praga não viesse sobre eles. E como eu já disse, somente os homens acima de 20 anos eram contados, porque estavam aptos para o exército. E as mulheres não eram contadas, e nem tinham que pagar esse resgate,
e elas também não, naquela época, né, não iriam para o exército. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Eterno para fazer expiação por vossas almas. Isso nos ensina que todos nós temos o mesmo valor diante do Eterno. Não importa a nossa condição econômica. O nosso valor é como pessoa para o Eterno, não pelo que nós temos, não pelo que nós doamos. E essas moedas todas, elas eram para o serviço do tabernáculo. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Era um azeite de oliveira, né? Um azeite puro, que acrescentava água, e essa mistura era fervida até a água evaporar e sobrar somente o azeite com as especiarias. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Essa mistura, ela teria que durar para todas as gerações seguintes. E segundo um comentário da Bíblia, né, um Midrash, ela foi escondida antes da destruição do primeiro templo e só será revelada com a volta do Messias Yeshua. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. Uma vez, eu estava orando com um grupo de pessoas num lugar, e chegou uma pessoa e falou assim: olha, eu consegui fazer o azeite da unção, eu segui exatamente a receita. Eu falei: para com isso, porque Deus proíbe. Como proíbe? É um azeite para ungir. Eu falei: olha lá, Êxodo. E realmente, né, às vezes as pessoas têm esse impulso antes de consultar a Deus, e realmente é proibido. E exatamente foi esse versículo que eu mostrei a ele: não se ungirá com ele a carne do homem, né? Nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, quer dizer, separado para Deus, e será santo para vós. Óleos produzidos com os mesmos ingredientes e as mesmas proporções é considerado uma falta grave perante o Senhor. E esse azeite é proibido de usar. O significado dele é que ele foi separado para uso exclusivo e ele só pode ser usado no templo, né? Então não tem porquê tentar fazer igual. Disse mais o Eterno a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e galbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Esse primeiro galbano é um remédio que é usado até hoje para tosse. É uma erva que se faz um chá e é usado para tosse. Ele tem um cheiro muito desagradável, mas foi usado. Segundo alguns
alguns comentários dizem que o Senhor colocou essa erva, que tem um cheiro ruim, para dizer que mesmo as pessoas, para dizer para nós, né, que mesmo as pessoas com odor desagradável, aquelas pessoas que são desagradáveis, nós também não devemos separá-las de nós, devemos manter também junto a nós. E Estorac é um anti-inflamatório, também usado, e Onixa é um suplemento de cálcio. O propósito principal para se construir esse tabernáculo é para haver um lugar fixo de encontro do Eterno com o seu povo. Esse era o objetivo, criar esse lugar fixo para o Eterno se encontrar com o seu povo. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, para eles fazerem tudo o que forem ordenado. O tabernáculo, ele é chamado, também tem outros nomes, de tenda da reunião. Em hebraico, Ohel Moed, que esse termo aparece 140 vezes nas Escrituras, né? Daí realça, né, a importância de um encontro com o Eterno, né, de se encontrar constantemente com o Eterno. No nosso coração, né, tem um buraco que você pode tentar preencher com tudo que você quiser, mas ele só é preenchido pelo Eterno. Só o Eterno preenche esse vazio nas nossas vidas e no nosso coração. Por isso, nós temos que buscá-lo de todo o coração para termos um encontro com ele. E a base desse encontro é a revelação das Escrituras. Aqui em hebraico, né? Ohel Moed. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel era da tribo de Judá, e o nome dele é mencionado 8 vezes nas Escrituras. A tradução do nome dele significa na sombra de Elohim, quer dizer, na sombra de Deus. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o labor. Aqui aparecem 3 palavras. Sabedoria, que em hebraico é Hormá, que está escrito ali. Inteligência, que em hebraico é Tvuná. E conhecimento, que em hebraico Da'at. Hormá refere aquilo que o ser humano escuta de outros e aprende. Tvuná refere-se àquilo que o ser humano compreende por ele mesmo. Ele estuda, ele lê e tem um entendimento por ele mesmo, sem ajuda. E Da'at refere-se à inspiração divina profética. A gente aprende, né, que quando o Espírito de Deus chama um homem, ele não somente o eleva espiritualmente, mas também
ensina ele a lidar com as coisas materiais na terra. Há um propósito divino com todas essas coisas materiais. O homem, ele foi criado para colaborar com o eterno, para levar adiante o plano do eterno, o material, porque o espiritual não tem como. Logo, uma religião que separa o homem da natureza, dos sons, das cores, dos perfumes, da criatividade, constitui um ataque contra a própria criação de Deus. A criatividade é parte do caráter do Criador e também do homem, que foi feito à imagem do Criador. Um homem espiritual é capaz de ver a mão de Deus em tudo, em todas as coisas, enxergar a mão de Deus sobre elas. A palavra melahá, em hebraico, significa obra, construir, é exatamente a mesma palavra usada em Gênesis 2, que diz, que fala sobre a criação do mundo. Então, a construção do tabernáculo, ela é vista como uma obra semelhante à da criação do mundo. Está aí a palavra melahá. É uma obra feita seguindo o modelo de um desenho divino, igual da criação. O tabernáculo, as pessoas que construíram não poderiam mudá-lo. Ah, não, acho melhor fazer assim. Não, tinha que seguir à risca. Aquilo que o Eterno revelou a Moisés tinha que ser feito exatamente da mesma maneira, não poderia se mudar nada. Porque o segredo para o êxito no reino é a obediência. A quê? A revelação que foi dada pelo Espírito de Deus. E Bezalel tinha recebido esse Espírito de Deus, como nós vimos ali um pouco antes, da mesma forma que Moisés recebeu. Mas Bezalel não teve no monte. Ele não foi eleito para substituir Moisés, mas sim para cumprir esse plano que foi revelado a Moisés. Só Moisés tinha o plano. Deus revelou somente a Moisés. Sem Moisés, os obreiros poderiam ser mais ungidos do que qualquer um, mas não conseguiriam construir segundo a ordem de Deus. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Eterno, que vos santifica. No meio da instrução da obra do tabernáculo, o Eterno dá essa mensagem. O Shabat, ele teria que ser guardado mesmo durante a construção da obra. O Eterno, ele é mais importante do que a sua obra. E só é permitido violar um mandamento se há outro mandamento maior, com maior peso, que elimina esse anterior. Quando um versículo fala os meus sábados, é porque o Eterno tem o Shabat no céu e partilha desse descanso conosco aqui na terra. Quando ele fala o meu pacto,
como diz lá em Gênesis 6, 18, é porque o pacto de Deus está no céu e ele partilha com os filhos dele aqui na terra. Quando ele usa a expressão meu sacrifício, que aparece somente 2 vezes na Torá, em ambos os casos refere-se ao sacrifício do Cordeiro Pascual. Isso nos ensina que há um Cordeiro Pascual no céu, que foi partilhado com os filhos dos homens aqui na terra. Logo, o Shabat é eterno. Deus santifica Israel por meio do Shabat. Isso significa que o Shabat tem o propósito de nos elevar a um nível espiritual mais alto. É um dia para deixar de intervir na criação de Deus e reconhecer Ele como Criador soberano. É um dia para dedicarmos mais à família. É um dia para dedicar mais a ter uma relação mais íntima com Deus. É um dia santificado, é um dia separado. Se alguém pensa que cumpriu o mandamento do Shabat descansando, passando o dia inteiro descansando na cama, ele engana, ele está enganado. O Shabat foi feito para descanso, mas também para se dedicar ao Eterno, para ajudar uma pessoa, para ouvir uma pessoa. Olha o que diz Isaías: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno o disse. O Shabat, como eu disse, quando nós celebramos, é para todo aquele que nasceu do Espírito, que é filho de Deus e parte da família de Deus. Logo, todos os que nasceram e são chamados a participarem do Shabat. Não é uma coisa de judeu, não é uma coisa que os judeus inventaram, está na palavra do Senhor. E quando ele disse que o sábado era sagrado, era separado, o povo judeu nem existia. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, no dia de Shabat, e levantou-se para ler. Aquele que diz, lendo esse texto, que a palavra de cumprir o Shabat foi quebrada pelo Messias, está proclamando um falso Messias. Esse mandamento prevalecerá até que os céus e a terra passem. O Eterno entrega as 2 tábuas de pedra escritas com o seu dedo. Moisés demora a descer da montanha.
o povo se reúne com Arão e pedem que ele faça deuses diante deles. Arão diz para todos entregarem brincos, anéis de ouro das suas mulheres e forma um bezerro de ouro, e o povo diz: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Moisés desce da montanha com as tábuas do testemunho, e quando vê a multidão com aquele bezerro de ouro dançando em volta, ele lança as duas tábuas no chão e as quebram. Pega o bezerro, queima ele, derrete ele, lança sobre as águas que o povo bebia e repreende Arão e culpa o povo. Moisés vê o povo despido, nu, e pergunta: quem está com o Eterno? Venha a mim. Todos os filhos de Levi, né, a tribo de Levi, junta-se a Moisés, e cada um da tribo tem que matar a espada o seu compatriota. E nesse dia morrem 3.000 pessoas. A tribo de Levi, ela optou por não participar dessa confecção do bezerro de ouro, dessas danças, dessa celebração totalmente pagã. E por isso, a partir daí, eles foram escolhidos como sacerdotes, né, sumos sacerdotes também, em vez dos primogênitos. Então, disse o Eterno a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Veja que, pelo que o Eterno fala, ele já não reconhece mais eles como seu povo. Vai, desce, porque o teu povo, Moisés, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. O adultério espiritual que eles cometeram fez com que eles perdessem a condição de serem povo de Deus. Eles saíram do pacto, eles quebraram o pacto, como o adultério quebra o pacto matrimonial. E Elohim disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O Senhor pede a Moisés que o deixe. Isso significa que ele não deve interceder mais pelo povo. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Muito duro isso, né? Ouvir do Senhor. Mas Moisés sobe novamente no monte e se coloca entre o Eterno e o povo como um meio expiatório, né? Como o próprio Yeshua, e diz: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me,
peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés sacrificou a si mesmo pelo povo, o amor que ele tinha pelo povo, da mesma forma como fez Yeshua. Fazendo um resumo, os israelitas, apenas 40 dias após terem tido a maior revelação da história, eles fizeram um ídolo, um bezerro de ouro. Deus ameaça destruí-los. Moisés luta com Deus e com os homens, e confronta ambos. A Deus, ele ora por misericórdia pelo povo. Quando desce a montanha, ele quebra as tábuas, que era símbolo da aliança. Ele transforma o bezerro de ouro em pó, mistura com a água e faz eles beberem da água com o bezerro de ouro. Ele ordena os levitas para punir o povo. É quando morre os 3.000. Ele sobe novamente a montanha e tenta consertar esse relacionamento que havia sido destruído entre Deus e o povo. E Deus, com sua infinita misericórdia, aceita o pedido de Moisés e diz a ele para esculpir mais 2 novas tábuas. Moisés se ajoelha no chão, se curva e diz: se eu tenho achado graça aos teus olhos, meu Senhor, que meu Senhor vá entre nós, porque é um povo de dura cerviz, e perdoe-nos a maldade e nosso pecado, e tome-nos como sua herança. É interessante ver que Moisés usa a mesma frase, a mesma característica que Deus havia dito a ele para os abandonar. Vi essas pessoas, disse o Senhor a Moisés, e são um povo de dura cerviz. Exatamente aquilo que o Senhor usa para deixá-los, Moisés usa para dizer para não deixá-los. Um midrash, né, um comentário, diz que Moisés queria dizer assim: Deus, olhe para esse povo com favor, né, com graça, com misericórdia. No momento, eles são obstinados em sua desobediência, mas um dia eles serão obstinados em sua lealdade ao Senhor. As nações irão convocá-los a que eles assimilem outras religiões, outras culturas, mas eles vão recusar. As religiões mais poderosas vão tentar convertê-los, mas eles resistirão. Eles vão sofrer humilhação, perseguição, tortura, por causa dessa fé deles, mas permanecerão fiéis à aliança que os seus ancestrais fizeram com o Senhor. Este é um povo obstinado mesmo, e embora agora eles são um fracasso, no futuro, essa força, essa obstinação, será a sua força mais nobre. O povo não teve escolha quando aceitaram a aliança com o Eterno.
Deus tirou a água da rocha, maná do céu, dividiu o mar. Né? Como recusar? Como pensar, será que devo aceitar? Será que estou pronto para aceitar um pacto? Não. E esse pacto não provou uma fé verdadeira deles. Eles não foram provados pela fé. A prova da fé só aconteceu quando Deus não estava presente. Pelo contrário, estava escondido. Aonde? No livro de Esther. Você sabe que no livro de Esther não consta o nome de Deus? Eu certamente esconderei meu rosto. Palavras do Eterno. O livro de Esther foi a primeira tentativa de genocídio contra o povo judeu. E o fato do povo permanecer judeu, essa era a prova que eles estavam reafirmando o pacto. Eram obstinados em sua descrença na maior parte da Bíblia, mas se tornaram obstinados em sua crença desde então. Diante da presença de Deus, eles desobedeciam. Confrontados com a sua ausência, eles permaneciam fiéis. Não é por acaso que o livro de Esther começa com as palavras: e Mordecai, primo de Esther, a tradução tem outros nomes, mas o nome dele é Mordecai, primo de Esther, não se curvaria. Está lá em Esther 3:2. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mordecai não se curvava, nem se prostrava diante dele. Mordecai também era obstinado. Uma coisa que é difícil de fazer é aquele que tem a dura cerviz. Todo mundo sabe o que é dura cerviz? É pescoço, nuca, duro, no abaixo. Curvar-se. Às vezes, eu não vou esconder, os judeus também acham difícil se curvar até diante de Deus. Mas certamente nunca estão dispostos a se curvar a algo menor do que Deus. Perdoe-os, porque eles são um povo obstinado, disse Moisés. Mas chegará o tempo em que essa teimosia não será mais uma falha, mas uma qualidade desafiadora. E assim aconteceu. Quanto mais estudamos a Torá, mais consciente ficamos do mistério que envolve esse capítulo de Êxodo 33. Esse é exatamente o capítulo que está no meio da história do bezerro de ouro, né? Entre o 32, que descreve o pecado e as suas consequências, e o capítulo 34, que é a revelação a Moisés dos 13 atributos de misericórdia de Deus, e o segundo conjunto das tábuas, né? E também a renovação da aliança. Então, vou pegar mais a fundo um pouquinho esse capítulo 33. O que deixa esse capítulo mais misterioso? Primeiro, não está claro do que ele se trata. O que Moisés estava fazendo? No capítulo anterior,
Ele já havia orado 2 vezes para que as pessoas fossem perdoadas. No capítulo 34, ele ora por perdão novamente. O que esse capítulo 33 quer nos dizer? Em segundo lugar, os pedidos de Moisés são estranhos. Mostra-me agora os teus caminhos e mostre-me agora a tua glória. Isso parece muito mais um pedido de uma experiência espiritual do que um pedido de perdão. Isso tem a ver com Moisés e com o Eterno, não com o povo por quem ele estava orando. Deus estava com raiva, a nação inteira estava uma bagunça. Não era hora de Moisés pedir um seminário teológico. Terceiro, a narrativa estava confusa. Êxodo 33, 4. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Agora, olha o versículo seguinte, 33, 5. Deus diz a Moisés: agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Retirar os enfeites que ele não pôs? Seguindo. 33, 14. Eu pessoalmente irei e te darei descanso. 33, 15. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Mas ele já não disse que eu pessoalmente irei e te darei descanso? Em ambos os casos, o tempo parece que está invertido. A segunda frase já foi respondida pela anterior. A Torá está nos chamando a atenção para algo. O quê? O quê? Mais confusão. Afinal, o próprio bezerro era ou não um ídolo? Diz o povo que eles fizeram o bezerro porque não sabiam o que aconteceu com Moisés. Eles estavam procurando o substituto para Moisés ou para Deus? Em torno de tudo isso está o mistério dos versículos sobre o tabernáculo antes e depois do bezerro de ouro. Qual que era a relação entre o tabernáculo e o bezerro? Mais um mistério. Êxodo 33, 7, 11. Diz que Moisés pegou a sua tenda e armou fora do acampamento. O que isso tem a ver com o relacionamento entre Deus e o povo após o evento do bezerro de ouro? O que Moisés fez, exatamente naquele momento, foi uma coisa ruim, terrível, porque Deus acabara de anunciar que eu não irei no meio de ti. As pessoas já estavam angustiadas, elas estavam como se fosse de luto. E em momentos de angústia, um líder ele tem que estar perto do seu povo, não distante. Mas aqui, Moisés estava fazendo
a mais audaciosa oração, tão audaciosa, que nós temos que reconstruí-la. O capítulo anterior deu a entender que o povo entrou em pânico por causa da ausência de Moisés, que era o líder. O próprio Deus disse a Moisés: desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. A sugestão é que a ausência de Moisés foi a causa deles terem pecado. Moisés devia ter ficado mais perto das pessoas, mas ele puniu os pecadores. E orou para que Deus perdoasse as pessoas. Esse foi o tema do capítulo 32. Mas no capítulo 33, Moisés começa com uma linha totalmente diferente, totalmente nova. Ele estava dizendo a Deus que as pessoas precisam, não é que ele, Moisés, esteja perto delas. Elas precisam é que o Senhor, o Deus eterno, esteja perto delas. Era como se Moisés tivesse dizendo: Senhor, até agora, veja o que eles experimentaram. Essa força aterrorizante do Senhor. Pragas para os egípcios. O maior império do mundo, o Senhor colocou de joelhos, dividiu o mar. O povo, disse Moisés, precisa experimentar não somente a grandeza do Senhor, mas a proximidade do Senhor. Não o Deus com trovões, raios, relâmpagos na montanha, mas uma presença próxima e perpétua. Por isso, Moisés tirou a sua tenda e armou fora do acampamento, fora do arraial, como se ele dissesse a Deus: não é a minha presença que eles querem, é a sua. É por isso que Moisés procurou entender a própria natureza de Deus, o Deus que é maior do que o universo, pode viver dentro do universo, o Deus que só aparece, será que Deus só aparece quando nós necessitamos de um milagre, da intervenção dele? Olha o que Deus respondeu: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. A justiça divina, ela deve escapar da compreensão humana. Nós não podemos entrar na mente de um irmão, de um amigo. Quanto mais entrar na mente do Deus Criador. Você não pode ver o meu rosto, porque ninguém pode me ver e viver. Stephen Hawking estava errado. Mesmo se decifrarmos todos os mistérios científicos, mesmo assim ainda não conheceremos a mente de Deus. Mas Deus disse a ele, terceira coisa: você pode ver a minha glória. Isso é o que Moisés pediu quando percebeu que não poderia conhecer os caminhos de Deus e nem ver a sua face. Nós não sabíamos exatamente o que quer dizer
a glória de Deus. Mas descobrimos isso no final do livro de Êxodo. E eu vou mostrar, apesar de estar no final, não fazer parte dessa paraxá, mas acho importante. Nos capítulos 35 a 40, descreve os israelitas construindo o tabernáculo. Mas quando eles terminam, logo no capítulo 40, 34, 35, olha o que diz. Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não pôde entrar na tenda de reunião porque a nuvem havia pousado sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora, nós podemos entender esse drama que foi desencadeado pelo bezerro de ouro. Moisés implorou a Deus para que se aproximasse do povo, para que Deus os encontrasse, não apenas através de milagres, mas regularmente, diariamente. E não como força ameaçadora, trovões e raios, mas uma presença que a gente sente no coração. É por isso que Deus ordenou a Moisés que ele instruísse o povo a construir o tabernáculo. E o que ele quis dizer quando disse: deixe-me fazer um santuário e habitarei neles. O tabernáculo foi uma resposta de Deus ao pecado do bezerro de ouro e uma aceitação por parte de Deus da oração de Moisés para que ele se aproxime mais das pessoas. Vou repetir. O tabernáculo foi uma resposta divina ao pecado do bezerro de ouro e uma aceitação por parte de Deus da oração de Moisés para que ele se aproxime mais das pessoas. Nós não podemos ver a face de Deus. Nós não podemos entender os caminhos de Deus, mas podemos encontrar a sua glória, a glória de Deus, sempre que nós nos transformamos em uma casa para receber a sua presença. Este é um milagre sem fim, que nunca termina. Ninguém jamais imaginou Deus de uma maneira tão abstrata, mas tão inspiradora. Nenhuma religião jamais sentiu Deus tão perto. No Tanar, né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, os profetas discutem com Deus. No livro de Salmos, o rei Davi fala com ele intimamente. No Talmud, Deus ouve debates dos sábios e aceita as interpretações deles. O relacionamento de Deus com Israel é como se fosse um relacionamento de pai e filho. No Cântico dos Cânticos, é como dois amantes apaixonados. No Zohar, o livro do misticismo judaico, usa a mais ousada linguagem da paixão. Essa talvez seja uma das diferenças marcantes entre as sinagogas e as catedrais na Idade Média. Em uma catedral, você sente a imensidão de Deus e a pequenez da humanidade. Mas nas sinagogas, você sente
a proximidade de Deus e o potencial da humanidade. Muitas nações adoram a Deus, mas os judeus são as únicas pessoas que consideram ele seu parente próximo. Meu filho, meu primogênito, Israel. Há uma diferença marcante entre a instrução de Deus para construir o santuário e a instrução de Moisés ao povo. No primeiro caso, o mandamento do sábado aparece no final, após os detalhes da construção. No segundo caso, aparece no início, antes dos detalhes. Por quê? Do ponto de vista de Deus, o sábado era o 7º dia, correto? Do ponto de vista dos primeiros humanos, dos primeiros seres humanos, que foram criados no 6º dia, o sábado foi o primeiro. Qual nós devemos adotar? Quando se trata de criação de Deus, não há espaço entre a intenção e a execução. Deus falou, aconteceu. Deus sabe com antecedência como que as coisas vão acontecer. Com os seres humanos é diferente. Frequentemente, nós não vemos o resultado no início. Antes fosse, né? Então, a única alternativa para a Torá é revelar o fim no início. Esse é o significado do sábado. Esse é o significado do Shabat. O Shabat, o sábado, não é simplesmente um dia de descanso. É uma antecipação do fim da história, a era messiânica. Nele, nós recuperamos o que foi perdido no Jardim do Éden. Não nos esforçaremos mais para fazer, estaremos satisfeitos simplesmente em ser. Nós celebramos o mundo como a obra de arte superior de Deus. E o sábado é o protótipo de uma sociedade ideal que, claro, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque nós já o vivemos no início. Aí começamos a sentir o drama da construção do tabernáculo. No deserto, muito antes deles cruzarem o Jordão e entrarem na terra prometida, Deus disse aos israelitas que construíssem um universo em miniatura. Seria um lugar de ordem, assim como o universo é um lugar de ordem cuidadosamente ajustado por Deus. Da mesma forma, o tabernáculo tinha que ser exato em seus detalhes da construção e das dimensões. A construção do tabernáculo foi um protótipo simbólico da construção de uma sociedade. Assim como era o lar terreno da presença divina, também seria para a sociedade se eles honrassem as leis de Deus. O objetivo final dessa sociedade é a harmonia de existência, que também ainda não experimentamos, pois a gente vive num mundo de competição. Deus, porém,
queria que nós soubéssemos com antecedência para não nos perder nesse deserto do tempo. É por isso que, quando trata da execução do Mishkan, do tabernáculo, o sábado vem primeiro. Embora o sábado da história, né, a era messiânica, o mundo vindouro, vem por último. Deus nos deu a conhecer o fim no início. O descanso realizado após o trabalho e a paz que um dia vai substituir a contenda é para que a gente vislumbre o destino antes de iniciarmos a jornada. Porque somente aqueles que sabem para onde estão indo é que conseguirão chegar lá. Não importa se são rápidos ou lentos, mas se conhecem para onde estão indo, chegarão. É claro que essa não é apenas uma história de guerra. O Taná é um livro religioso, um livro espiritual, é a palavra de Deus, não é um texto militar. Quando Deus estava dizendo a Gideão, ele também está dizendo hoje a nós. O que ele disse aos ancestrais há 40 séculos atrás é que, para vencer a batalha do espírito, a vitória do coração, da mente e da alma, você não precisa números, você não precisa quantificar. Você precisa de dedicação, de compromisso, de estudo, de oração, de visão, de coragem, de ideal, de fé e de esperança. Através dessa paraxá, dessa porção, nós temos a oportunidade de fazer um levantamento nas nossas vidas, fazer um censo particular. Podemos enxergar as nossas atitudes e avaliar os resultados. E também observar se o que estamos semeando é para a edificação do reino, é para sermos o templo de Deus. Essa porção da Torá, ela está sugerindo que você seja contado não naquilo que você tem, mas naquilo que você dá. Essa porção da Torá está sugerindo que você seja contado não com base naquilo que você tem, mas naquilo que você dá. O seu valor genuíno vem da sua contribuição para o próximo, do amor, da bondade, do que você entrega a outra pessoa. Nós vimos que a quebra da aliança com Deus nos distancia dele, e só com grandes sacrifícios podemos reconstruir essa aliança, se reconstruir. Mas cada um de nós tem o poder de contribuir com algo para o mundo. Cada um de nós tem a capacidade de tocar um coração, de elevar um espírito, de alegrar uma alma. Nós, na verdade, somos pequenos, mas o amor e a luz que você pode levar através de um pequeno gesto, um bom dia sincero,
um ato de bondade, uma ajuda, não tem como ser contado. É um segredo entre você e Deus. Pense nisso. Shabbat Shalom.